A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui juntamente com a minha amada esposa Bispo Roxana para termos 30 minutos de orientação espiritual, acima de tudo, levar você ao conhecimento da vontade boa e perfeita de Deus para a sua vida. Isto é, viver por fé. Bem-vinda, meu amor. Obrigada, eu me sinto muito grato a Deus, muito feliz de poder estar com você e dizer que eu e a minha casa, Amém. Nossa família, servimos a Deus. Amém. É uma alegria muito grande. É uma alegria depender de Deus. É uma alegria saber que aquilo que somos, aquilo que temos, é porque o Senhor nos deu. Nós não temos, nem poderíamos ter outra opinião, não poderia ser diferente. Tudo aquilo que temos e somos, nós sabemos que veio de Deus. E jamais diríamos, fui eu que adquiri, foi a minha mão, foi o meu braço forte. Não, porque nós sabemos que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E junto com essa misericórdia, nós temos todos os benefícios desse Deus maravilhoso. Isso porque, marido, nós o colocamos em primeiro lugar. Deus faz parte da nossa casa. Ao amanhecer, passando pelo horário do almoço, chegando à noite, ao adormecer, nós sempre damos graças a Deus por tudo. Amém. Porque nós entendemos que sem Ele nós nada somos, nada seremos. Sem Deus na nossa vida não tem sentido. E talvez alguns que estão nos ouvindo agora e que nunca ouviram falar do Evangelho, a primeira vez acharam interessante e vamos sintonizar neste canal agora, não foi por um acaso. Deus quer que você entenda que Ele tem algo especial e importante para a sua vida. Muito interessante nós pensarmos que até as adversidades da vida, Deus pode usar cada obstáculo para construir uma escada que nos leva a viver uma vida vitoriosa. E talvez alguém pergunte, mas apóstolo, como é que eu vivo essa vida com Deus que a sua esposa está falando? Como é que eu vivo realmente uma vida vitoriosa? Eu estou aqui numa cama, estou aqui num sofá, estou aqui desapontado com a vida, sem energia, sem elan. Deixe-me dizer-lhe uma coisa muito interessante. Deus se relaciona com os seus através da fé. Amém. A fé vem pelo ouvir a palavra. Uma vez que a fé é praticada, ela nos dá uma classe de certeza e convicção. Certeza e convicção são os resultados deste dom maravilhoso da fé. E ela pode transformar situações, ela pode criar uma nova vida. Mas marido, querido, o que é fé? Talvez alguém esteja perguntando, mas eu tenho fé e nada acontece. O que é fé? Porque existe a fé natural, né? A fé do ser humano, e existe a fé em Cristo, a fé espiritual. O que é fé? Eu estava dizendo que a fé, sendo um dom, é uma dádiva de Deus, é uma manifestação de Deus na nossa vida. Então, para a salvação, disse o apóstolo São Paulo, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, não é uma coisa humana, não é uma coisa carnal, é um dom de Deus. Então, para a salvação, é preciso que a pessoa confesse, é preciso que a pessoa creia. Então, Deus coloca em nós este dom maravilhoso. E depois existe uma manifestação através do dom da fé. Então, tudo isso significa o quê? Significa que os valores de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus é colocado na vida de um ser humano. Você imagina alguém de pó, de carne, poder exercer um tipo de autoridade que vem de Deus? A mesma autoridade que estava na pessoa de Jesus? Eu creio totalmente e louvo a Deus por ter fé. Desde que me entendo por gente, eu
creio e tenho fé em Jesus Cristo. Mas muitos dos que estão nos ouvindo agora, Maria, dizem assim, mas eu tenho fé nos meus guias, eu tenho fé nos meus patuais, eu tenho fé nos meus cristais, eu tenho fé. E esta fé? Esta não é de Deus. É do homem, é do patuá, é do cristal, mas não é de Deus. A única forma de se relacionar um ser humano com Deus é através do dom da fé. Segundo lugar, a fé é a certeza e a convicção de fatos que se não veem, mas que se esperam. E é através da fé que toda a história da humanidade, desde a criação, desde Abel até o livro do Apocalipse, todas as vezes que alguém usou a sua fé, acreditou, se moveu, crendo em Deus, Deus interviu. Então nós poderíamos dizer, marido querido, que a fé é você depositar em Deus a certeza de que as coisas que você gostaria, que você espera, que você não vê, mas que Deus pode trazer até você. Quando você exercita essa fé, você, como você tem dito, né, desde a passagem do ano, nós já estamos no 3º domingo, mas continuamos usando essa experiência, essa expectativa de que a fé é a chave para liberar o milagre. Não é você, a fé não é uma moeda de troca, a fé não é algo que você usa por um acaso, de vez em quando, não. A fé é um elemento invisível, digamos assim, mas real. Poderoso, que faz com que nós mantenhamos esse canal de fluir, esta via de acesso entre nós e Deus. Eu peço, eu falo, eu converso, eu creio, eu digo, e Deus, uma vez que nós estejamos fazendo a vontade dele, obviamente, Deus faz acontecer nas nossas vidas. Isso é fé. É verdade. Então vamos lembrar, a fé é a chave que abre a porta do milagre. A fé é a única forma de nos relacionarmos com Deus. Deus não se relaciona com os seus filhos na base do sacrifício, do paga o preço, né? Lamba o pó da terra, rompe os joelhos com sangue. Não, esse tipo de vida não tem nada a ver com a vida da fé. A fé é certeza, a fé é convicção, a fé é ousadia, a fé é determinação. É um dom que Deus colocou em nós que nos faz reagir assim, que nos faz crer assim. Existem muitas passagens bíblicas, que mostram pessoas no exercício pleno da fé e como Deus age. Deixe-me falar esta manhã sobre a cura de um paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum era o quartel-general onde Jesus atuava, onde tinha a sua residência. E diz a Bíblia Sagrada, depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa, onde ele vivia. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado ao ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. E ele, naturalmente, se levantou e começou a andar. Então, interessante o que é a ousadia da fé, o que é a ousadia da fé, a determinação da fé pode fazer no caso destes homens que carregaram um paralítico. Veja bem, marido, ali era uma expectativa, né? Jesus estava naquele lugar, não tinha como chegar até ali. O que nós vamos fazer? Vamos destelhar essa casa e vamos descer esse doente. Porque é aqui que está a bênção de Deus. E a bênção de Deus está aí com você agora. Basta que você tenha fé. Basta que você exercite a sua fé. Esses homens tiveram uma ousadia muito grande. Primeiro que aquela casa não era deles. Eles destelharam aquele eirado, né? Eles tiraram aquele empecilho que fazia com que aquele doente chegasse até Jesus. E às vezes hoje você vê o empecilho na vida de algumas pessoas, marido, é a descrença. Olha, é um dos maiores empecilhos. Eu não acredito que ia acontecer. Eu acredito que milagres era para antigamente. Eu não acredito que eu vá ser capaz de adquirir isto. Ou eu não acredito que eu vá ser capaz de adquirir a minha cura. Aí você não vai crer mesmo.
Porque descrente não pode ver acontecer nada. Fé vem com crer. Eu creio que Deus pode. Eles foram contra todas as, digamos assim, as situações contrárias. Às vezes, uma situação contrária, quando você faz um concurso público, você faz um concurso e tem milhões, milhares de pessoas na sua frente, centenas de pessoas na sua frente, mas você não olha as centenas de pessoas, você olha aquela vaga e diz, por fé, eu farei a minha parte, que é tirar os eirados, ou seja, eu estudarei, me prepararei e Deus vai me fazer obter. A fé é uma coisa que motiva você a viver. É quando você se encontra sozinho num caminho, com várias diretrizes, assim, vários, e você diz assim, o que eu vou fazer agora? Devo fazer ou não devo fazer? E você ora a Deus, e Deus fala no seu coração, este é o caminho, você deve fazer desta forma, desta forma. Isso é ter fé, é ser bem-sucedido. Isso não é intuição, marido. Não, nada a ver com intuição. Não pode confundir fé com intuição, porque intuição é algo humano e totalmente falível. Nós estamos falando de ter fé em Deus. Agora bem, é interessante como é que começou este milagre, porque, vejam, 4 homens carregaram um paralítico, subiram ao telhado, destelharam a casa e colocaram exatamente no lugar onde Jesus estava. Mas antes aconteceu alguma coisa, porque para ter essa atitude de fé, para ser assim ousado, determinado, corajoso, para acreditar na grandeza de Deus, para acreditar no poder de Deus, alguma coisa primeiro teve que ser semeado no coração desta gente. O que diz a palavra? Muitos afluíram, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Quer dizer que o que fez estes 5 homens serem movidos de tal forma que não viram obstáculos, não viram limites, não viram nenhum impedimento, foi porque a palavra foi semeada no seu coração. Que é esta mesma palavra. Que é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Então, bem, o que Paulo disse aos Romanos? A fé vem pelo ouvir a palavra. Quer dizer que quando a palavra é semeada no coração, isto aqui não é um livro apenas, são sementes, a palavra é viva. Quando é semeada no coração, então aquilo que os olhos humanos chamam de impossível e veem como impossível, quando a fé está em ação, se torna possível. Amém. Glória Não a Deus. Não é verdade? Maravilhoso. A palavra é espírito e vida. E vida. E esta questão de ser semeada é o que nós estamos fazendo aqui durante toda a semana. Você pode entrar no nosso portal, nosso site, e você vai ver quantas sementes. Porque nós não estamos aqui, e veja bem, ouvir a palavra, aí a palavra, pregação da palavra de Cristo. Porque você ouve muitas palavras que te levam a um estado, assim, às vezes, nossa, eu ouvi aquelas palavras, me fizeram tão bem. São apenas palavras. E a Bíblia diz que há muitas vozes. Não são poucas, são muitas. E nenhuma delas é sem sentido. Algumas fazem com que você se sinta um pouquinho bem. Mas a palavra de Deus, ela gera dentro de você. Ela move suas entranhas. Não há dúvidas quando é Deus a falar. Não há dúvidas. Não há dúvidas quando você sente o Espírito de Deus movendo. Parece que vem, e vem mesmo, uma força que não é humana. E não é porque é de Deus, é espiritual, é sobrenatural. Isso acontece hoje, 2016, século 21, sim. Isso não foi para o passado, é para hoje. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele não muda. Deus não muda. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Glória Deus. a Deus. Isso tudo é liberado por fé. Se você não crer, você não verá. Mas a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Então você tem que botar a sua fé em ação. Aqueles homens ouviram falar que ali, interessante, marido, que eles, diz a Bíblia, né? Você acabou de ler, que eles abriram exatamente onde Deus está, onde Jesus estava. No ponto correspondente. No ponto correto. Não sabemos o tamanho desta casa, nem a extensão desse, digamos assim, desse perímetro que ele se encontrava. Né, dessa casa, né, quantos metros quadrados, eles abriram exatamente no lugar. É aqui, neste ministério, que Deus tem alimentado a sua vida.
É aqui que você já viu Deus agir na sua vida poderosamente. O que você está fazendo em casa, então? Você que já viu, que teve, que obteve, que Deus já abriu caminhos, que através do Ministério Cristo Vive, o nosso apóstolo, meu marido querido, incansável, tem semeado essas sementes da palavra. E você está aí, inerte, esperando o quê? É aqui. Volte para onde Deus lhe chamou. Pare de ficar tentando descer em lugares que não são de Deus. Você não será feliz. Não existe um ex-crente, não existe um ex-cristão, não existe. Existe uma ovelha, e uma vez ovelha, ovelha para sempre. Então, olha só, ainda há alguns detalhes, porque a palavra, você sabe, é ilimitada. Diz que, vendo-lhes a fé, Uau! quer dizer que a fé é algo que mexe tanto com o ser humano. Torna-se visível. Torna-se visível. Embora seja invisível, Exatamente. torna-se visível. Porque a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, quer dizer, eles ouviram a palavra, acreditaram na palavra, introspectaram a palavra e começaram a falar a palavra. Gente, está lotado. Gente, tem obstáculo. Gente, não vamos conseguir entrar pela porta principal. Bom, então, a nossa fé vai nos dar uma diretriz. Uma diretriz. A fé nos leva ao impossível. Venceram Subiram aquela maca no lugar preciso. Eu imagino que quando desceram aquela maca, Jesus disse, gente, o que é possível esta gente fazer? Porque eu lhes dei a minha fé. Porque eles têm um dom sobrenatural. Eles venceram os obstáculos. Venceram os obstáculos. A fé nos leva a vencer. Por mais difícil que esteja a sua vida hoje, ou talvez esteja tão bem que você não está dizendo, mas eu não preciso dessa fé. Todos precisamos. Todos. Porque a fé faz com que você vá além. É ali que está a minha bênção. Eu não abro mão disso. Eles sabiam que Jesus era o único que podia curar. E o que vem adiante no texto, marido, Jesus não só curava, como ele salvava. E perdoava pecados. Perdoava e dizia, olha, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Junto com a cura, com a libertação, com a melhora, a mudança de vida, Jesus dava a salvação eterna. E é o que Deus está agora dando para você. Esse despertar. Através da fé que levou você a sintonizar nesta programação, ou você que está nos ouvindo em qualquer momento, Deus quer que você ponha a sua fé em ação. Não existe pouquinha fé, um pouquinho de fé, não. Nós já sabemos que pela graça é uma medida de fé, é a mesma fé de Cristo. É a mesma fé desses homens. Não só os 4 amigos, como o próprio paralítico, todos juntos. Então uma das características da fé é estar junto? Sim, é estar junto, é lutar pelos mesmos ideais, é seguir juntos a Cristo? Sim. O que Deus quer falar? Quantas coisas Deus quer falar? Deus quer ver a sua fé. A fé que Deus botou dentro de você em ação hoje. Por causa desta palavra que está sendo pregada. Amém. Então lembre-se, Jesus disse, eu te mando, levanta, toma o teu leito, vai para casa. E ele se levantou no mesmo instante. Então, o que Deus quer fazer na tua vida, é exatamente o que ele fez na minha vida, não teve na dúvidas. vida da minha esposa, não havia dúvidas. Ele não teve dúvidas, porque quando Jesus disse, levanta, toma a tua cama, quantos anos, quantos meses, quanto tempo aquele homem estava ali? Desde sempre. E Jesus disse, pega, levanta. E ele não teve dúvida. Não, ele se levantou. Porque ele tinha fé. Porque tinha fé, porque acreditou. Quer dizer que quando você crê num Deus único e soberano, que é Rei de Reis, Senhor dos Senhores, e diz, Senhor, está na tua palavra, a tua palavra diz, não existe telhado, não existe obstáculo, não existe nada. Aglomerações, multidões, vozes contrárias. Vozes contrárias que Deus não opera. Então hoje é assim, eu vou ser claro e objetivo. Hoje é viver ou morrer. Amém. Ou você acredita neste Deus glorioso, ou a sua vida vai descambar e você vai ter mais um ano, mais 2, mais uma década de infelicidade. Então creia, acredite neste firme fundamento que é a fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário
que aquele que se aproxima creia que ele existe e é o galardoador, é o recompensador dos que o buscam. Dos que o buscam. Então nós estamos Amém. aqui usando uma programação para buscar a Deus, para buscar os benefícios de Deus, Amém. deste Deus grandioso, que não quer lhe dar uma esmola, Ele quer lhe dar a plenitude de Deus na sua vida, amor. Esse Deus é maravilhoso, é maravilhoso. Essa passagem é riquíssima, como você falou. A Bíblia está recheada de momentos de fé. Mas hoje em dia, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo já teve muitas situações onde você viu Deus mudar a sua fé, a sua história. Aquele homem era paralítico, era inerte. Talvez você esteja se sentindo inerte por causa da sua idade. Talvez você esteja se sentindo inerte porque alguém disse que você não avançaria. Eu não sei o que está levando você à inércia. Talvez a sua cabeça dura esteja fazendo você ficar inerte. Mas agora, você vai deixar de lado tudo isso, todos esses obstáculos. E você vai vir pela palavra. E você vai colocar a sua fé em ação para que a sua vida, sua saúde, seu ministério, sua casa, suas finanças, para que tudo seu tome novo rumo. Fique de pé e avance para uma nova vida. Em nome de Jesus. Então vamos fazer uma oração de fé. Amém. Senhor Jesus, eu e minha esposa nos Amém, unimos Senhor. nesta hora e entramos em concordância. E Amém, ligamos Jesus. aqui na terra para que seja ligado no céu. Amém, Senhor. E a minha profecia é: seque pela raiz Amém. agora todo o mal que está em sua Amém, vida. Senhor. Toda doença, toda Amém. enfermidade, todo obstáculo, Amém, cai Senhor. agora por terra em nome de Em Jesus nome Cristo. de Jesus, que seja agora manifesta na sua vida a renovação dos princípios de Deus, que agora você ponha a sua fé em ação, que você deixe de lado toda dúvida, toda inapetência e que você haja por fé. Por fé você retome o seu ministério, por fé você retome a sua saúde, por fé você veja Deus agir grandiosamente em nome de Em Jesus. nome de Jesus Cristo. Amém. Fé vence. Amém. Graças a Deus que nós temos a fé que vence. Amém. Então estamos agora num momento muito importante do programa, que é o nosso convite. Sim. Hoje vamos ter duas grandes reuniões, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, aqui na Igreja Evangélica Cristo Vive, a Catedral Cristo Vive. Você terá a oportunidade de vir à igreja, criar raízes e fazer com que a fé lhe faça ver o impossível Amém. de Deus se tornar possível. O impossível do homem se tornar possível Marido, para Deus. E alguns estão dizendo, mas é tão longe, eu moro tão longe, não dá para chegar no culto das 9, dá para chegar no culto das 18. Não pense na distância, não pense nos obstáculos. Haja por fé e venha pegar a sua bênção, a sua cura, a resolução dos seus problemas. Amém. Porque se aqueles homens tivessem visto a distância, as dificuldades, o que seria? Nada Hoje teria nós não acontecido. estaríamos falando neles. É verdade. Né? Então não crie, não olhe para os obstáculos. Haja por fé e venha estar conosco. Você vai ver resultados extraordinários Amém. Nós em cremos. todas as áreas da sua vida. Nós cremos. 9 da manhã, 6 da tarde, Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, Catedral Cristo Vive, que nós estamos mostrando. E lembrando que nós temos desde parques de segurança para os automóveis, Amém. toda a estrutura, desde o bebê ao idoso, Amém. estrutura social, você vai amar a Igreja Cristo Vive. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós, temos conselheiros à sua disposição. Amém. Vamos nos despedindo. A nossa gratidão, em primeiro lugar, ao povo de Deus, da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para esta programação com seus dízimos e ofertas. Entre eles está um grande empresário, Rodrigo Ambrosio, um grande homem de Deus, que com a sua família e o seu mercado Turbomil, na Baixada, em Vila Emil Mesquita, tem sido a força desta programação. Rodrigo Ambrosio, Deus vai fazer deste homem um grandioso, Amém. um grande empresário, porque ele tem o coração Generoso. coração de Família Deus. generosa. Nossa gratidão e o nosso louvor a Deus por sermos parte deste apostolado que tem as bases na Reforma Protestante. Amém, Senhor. Nosso carinho, nosso abraço também ao reverendo Isaías de Souza Maciel, presidente da OMEB. Meu carinho, nosso carinho ao reverendo Guilhermino Cunha, presidente da ELBA, Academia Evangélica de Letras, da qual nós somos parte.
Somos o único casal par da academia, uma história linda nós temos com a Academia Evangélica de Letras do Brasil. E é você que nos deu a honra de estar conosco, nossa gratidão. Vamos nos despedindo, amanhã 7 da manhã aqui neste canal. Sou o apóstolo Michelangelo. Bispa Rosana. Nós dizemos graça e paz, uma semana tremenda, um mês abençoado, um ano de glória. Tu és nação santa e intocável. Amém. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.